Olá, feliz ano novo! Quanto tempo! Estamos de volta aqui no nosso canal com mais um vídeo aí para vocês, né? Para quem não me conhece, eu sou Renata, bibliotecária ou profissional da informação, mãe, e gosto, através desse canal, dividir as minhas leituras com você, daquilo que fez bem para mim. Eu quero dividir o assunto também para você, tá? E acabamos de passar, né, pelas festas de final de ano aí, e por mais que 2020 foi um pouco mais restrito por conta da pandemia, que ainda temos que nos cuidar, que ainda estamos passando, né? Mas eu tenho certeza que você, junto com a tua família, aí se reuniu e teve na mesa aquelas receitinhas gostosas, das comidinhas gostosas feitas aí em família pela mãe, pela avó, pela tia. Pelo menos aqui em casa teve, gente. Bom, agora o ano começou e a gente tem metas, né? Todo começo de ano a gente tem a nossa listinha de metas. E eu tenho certeza que uma das metas que tá lá na sua listinha é perder alguns quilinhos adquiridos nesse final de ano, não é verdade? Minha dica de leitura hoje para você é na área da saúde. Sim, na área da saúde, né? E tem a ver com biblioterapia sim, gente, porque esse livro que eu vou trazer hoje fez uma mudança de mente, né? Uma mudança mesmo na minha vida. Quero te incentivar com a leitura desse livro aqui, ó. Barriga de Trigo, do cardiologista americano William Davis. Gente, esse livro aqui foi um start para mim mudar, começar uma mudança de vida mesmo na área de saúde da minha vida aí, né? E também nesse vídeo, eu quero dizer que esse daqui vai ser uma série de alguns vídeos, né? Eu não vou conseguir trazer tudo num único vídeo, porque vocês viram que o livro ele é bem extenso, né? E eu também quero trazer algumas experiências que eu passei. Nesses últimos 5 meses, eu eliminei 20 quilos. Eu tava bem pesadinha e ainda estou no processo ainda de emagrecimento, mas já quero trazer para vocês todo o conhecimento que eu adquiri nesse livro e minha experiência nesses últimos 5 meses aí, tá? Focando na vida saudável. Então, se você não precisa emagrecer, esse vídeo também é para você, porque eu venho falar de saúde, não somente de emagrecimento, tá bom? Depois eu vou estar postando mais vídeos sequenciais em tempo curtinho para você acompanhar tudo. Então, vem comigo. Nós sabemos que a leitura, ela faz uma transformação na nossa vida, né? Ela traz o conhecimento. Então, portanto, eu quero te incentivar aqui para você se apropriar, né, da leitura. Faça você mesmo suas comparações, tire você mesmo suas conclusões, suas pesquisas, principalmente agora nessa era, né, de fake news, de tanta informação falsa aí que nós temos, né? E foi o que aconteceu comigo, uma metanoia, uma mudança na minha mente com a leitura desse livro, né? Um dia eu estava lá no meu trabalho, mexendo com alguns livros, algumas doações, né, que nós tínhamos lá, e me indicaram esse livro aqui, né? O Barriga de Trigo. E esse livro aqui ficou na cabeceira da minha cama por um bom tempo, viu, gente? Eu comecei a ler ele um pouquinho, depois deixei ele lá na cabeceira da minha cama. Inclusive, para você adquirir esse livro aqui é muito fácil, ele é um livro muito baratinho, aí que você pode ver nas livrarias, ou você pode ver e-book, ou em sebos você vai encontrar. Uma biblioteca pública você pode ir também, tá? É um livro que é super barato para você adquirir. E eu me apropriei desse livro, então, totalmente, né? Bom, para você entender um pouquinho o meu processo, porque o meu objetivo nesse primeiro vídeo é trazer uma conscientização para você, né? Do início de tudo, porque eu acho que pra gente conseguir, né, permanecer num propósito,
primeiro a gente precisa mudar a nossa mente. Então, a mudança de mente, como eu já disse, ela vem através do nosso conhecimento. Não adianta eu apenas passar para você aqui uma receitinha, olha, faça isso, coma aquilo e pronto. Não, no momento que você entende o seu corpo, entende o que está acontecendo, né, o contexto de tudo, que você faz essa transformação, aí sim você consegue atingir seu objetivo, principalmente na área da saúde que nós estamos falando, né? A minha herança genética, né, eu venho assim de uma família com descendência italiana, família mineirinha, então é uma família que gosta, né, de cozinhar, gosta de comer, gosta de fazer massas, gosta de fazer comidas assim que muitas vezes não são tão saudáveis, né? Mas até os meus 30 anos, né? Hoje eu estou com 45, posso falar a minha idade aqui. Então, até os meus 30 anos eu estava razoavelmente dentro do meu peso, né? Estava assim com alguns quilos a mais, mas não tão exagerado, né? Agora, principalmente nesses últimos 14 anos, porque depois de uma gestação, uma gravidez que eu tive, e hoje minha filha está com 14 anos, e também uma série de fatores, né? Não só a gravidez, né? E aí a própria genética, a má alimentação, o sedentarismo, a nossa vida emocional, o próprio estresse, né? O meu peso só veio a aumentar nesses últimos anos aí, né? Mas nesse meio tempo aí, gente, muita coisa eu fiz, tá? Eu não sou uma pessoa que sou totalmente sedentária, não. Eu gosto de caminhada, eu gosto de esporte, então isso eu fiz. Eu busquei a reeducação alimentar, fui para academia, fiquei mais de 2 anos dentro de uma academia, participei de grupos, né, que ajudavam também essa questão do emagrecimento, aplicativos que hoje você encontra aí com tanta facilidade, né? Mas tudo durava pouco tempo, né? E logo eu desistia, né? Então, às vezes eu tinha resultado, poucos resultados, e às vezes nem tinha resultado, e logo estava eu na minha vida, na minha mesma rotina, né, com nenhum resultado. Ultimamente, né, o desânimo acaba batendo a porta, o cansaço físico também, cansaço mental, algumas dores já começaram, porque a gente já não é mais novinho, né, e aí dores nas costas, dores nas pernas, né. Os meus exames, eles nunca foram alterados, né? Há um tempo muito atrás eu tive um pouco de gordura no fígado, né? Mas isso eu mesmo consegui com a própria alimentação controlar, nunca mais tive problema. Mas meus exames sempre no limite, né? A pandemia chegou, gente, né? E como já se não bastasse, eu já estava muito acima do peso, né? Na pandemia, no início da pandemia, eu ganhei mais 6 quilos, né? Isso que eu pesei em junho do ano passado, de 2020, né? E foi onde eu me assustei mesmo, gente. Eu falei, onde eu vou parar? Onde eu vou chegar, né? O meu IMC já estava como obesidade grave, né? Então, com esse índice aí, IMC, gravíssimo, né? Foi aí que eu comecei a ficar preocupada. E aí, falei, alguma coisa precisa ser feita. Eu fui retomando a leitura, peguei o livro e a mudança de mente e a conscientização, ela foi acontecendo, né, na minha vida. Hoje, com a nossa internet, né, YouTube de cada dia, né, é muito fácil também, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre o assunto que eu estava lendo no livro e acabei encontrando também outros mentores da área que falam do mesmo assunto, né? E seguindo essas pessoas, médicos, nutricionistas, né? Médicos relevantes aí que falam também dessa área e
cada vez mais eu fui me apropriando para a mudança, né? Eu tenho o meu cardiologista aqui na minha cidade, que me acompanha, que todos os exames necessários são feitos, inclusive eu fiz agora, né, no final do ano, os meus exames, e depois eu vou contar o resultado para vocês, né? Eu quero dizer que eu ainda estou no processo de emagrecimento, né? Eu eliminei os 20 quilos e eu quero eliminar ainda mais 25 quilos, tá? Sem pressa. Eu não vou revelar aqui a quanto eu cheguei, né? Depois, no final, nos últimos vídeos que eu fizer, eu vou contar tudo pra vocês quando eu chegar na minha meta, tá bom? Mas eu iniciei em julho de 2020 o meu processo de emagrecimento, né? Que agora completaram os 5 meses, né? Então, no final lá do meu propósito, eu conto tudo para vocês no vídeo, tá? Eu tenho aqui, olha, um diário aonde eu anoto tudo, é um caderninho aqui que eu tenho, que eu fiz, né, quando eu iniciei, e eu acabo anotando tudo aqui, todos os sábados eu peso, eu tenho minha balancinha em casa, então é o dia de eu pesar, de eu me conhecer. Gente, nem balança em casa eu tinha, eu me apropriei, porque a gente precisa se cuidar, a gente precisa vigiar. Eu meço a minha cintura, porque às vezes você não elimina peso, mas você elimina centímetros, né? Então, tem tudo isso. Então, bora pro livro. William Davis, ele tem vários livros escritos no mesmo segmento, né? Ele é uma autoridade nesse assunto. Ele é um cardiologista americano, como eu falei. Ele é especializado na medicina preventiva com estratégias sem o trigo, com uma alimentação sem o trigo, né? E ele diz que esse tipo de alimentação, ele permite até a reversão e não somente a prevenção, no caso de doenças cardíacas, né, se seguido corretamente. Ele é defensor também da dieta do baixo carboidrato, né, uma dieta pobre com carboidrato, e autor aí de vários livros que você pode pesquisar na internet aí, né, na área da saúde, e a postura desse autor é sempre contra o trigo moderno. Essa é a questão que nós vamos falar aqui hoje, né? Sobre esse trigo moderno aí, que ele chama de veneno, né? E veneno perfeito e crônico, que é a causa, né, das maiores doenças aí desses últimos anos que nós estamos vendo aí, até em crianças, em adolescentes, como pré-diabetes, diabetes 1 e 2, hipertensão, doenças cardíacas, triglicérides alto, colesterol alto, hipotiroidismo, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, né? Fibromialgia, síndrome do intestino irritável, lúpus, artrite reumatoide, convulsão, a doença celíaca, o câncer e outros problemas inflamatórios, né? William Davis, ele é diretor médico de um programa online de prevenção de cardiopatias e escreve para publicações de saúde. Então, gente, tudo aqui é baseado em evidências científicas, né? Eu trabalhei um tempo como bibliotecária no Hospital do Boldrini, aqui na minha cidade, em Campinas. Eu participava de algumas reuniões médicas e, é claro, os médicos diziam que o maior índice do câncer está baseado na nossa alimentação, né? E a gente sabe, né, na área da saúde, tudo tem que vir a partir de evidências. Então, o que o William Davis, ele coloca, né, nesse livro aqui, é tudo baseado em evidências, tudo comprovado cientificamente, em experiências que ele fez com os próprios pacientes dele, que você vai encontrar nesse livro e vai encontrar pela internet. E por que o tema, o título Barriga de Trigo? Eu quero trazer um pouquinho para vocês entenderem aqui, né? Que ele conta aqui, né, que antigamente, né, os únicos que tinham uma barriguinha saliente, né, quem tinha essas barriguinhas salientes era um sinal de prosperidade, né? Porque essas pessoas não precisavam arar a terra, não precisavam limpar as fazendas, os estábulos, né? E aí tinham aquela barriguinha saliente, né? Agora hoje não, hoje a obesidade ela foi democratizada. Todos podem ter essa barriguinha aqui. Eu tô rindo aqui, mas é muito sério, né? Todos podem ter essa barriguinha ou esse barrigão. Por isso o nome barriga de trigo, né? Ele fala que o impacto
do trigo na cintura das pessoas é visível, né, e determinante, né? Uma barriga de trigo representa a deposição de gordura resultante de anos de ingestão de alimentos, né, que acionam a insulina, né? A insulina é o hormônio responsável pelo armazenamento de gordura. Então, e ele diz também que diferente das gorduras localizadas nas outras partes do corpo, ela provoca processos inflamatórios, né? Então, a gordura localizada nessa região nossa do abdômen, né, da nossa barriga, ela provoca processos inflamatórios no nosso corpo, porque altera as respostas insulínicas, né? E aí ela emite sinais metabólicos anormais para o resto do nosso corpo, né? A gente precisa conhecer e entender o nosso corpo. No homem, a gordura visceral, ela produz estrogênio, né? Que provoca até o desenvolvimento de mamas, né, no homem. E também pode não se manifestar apenas na superfície do corpo. O trigo ele pode atingir profundamente quase todos os órgãos do nosso corpo, né? Intestino, fígado, coração, a glândula tireoide, né? E até, gente, o sistema nervoso. É muito interessante esse capítulo aqui. Ele tem vários capítulos, cada um vai falar de uma área aí. Bom, ele traz um contexto para nós de que nos Estados Unidos e hoje aqui no Brasil também, né? Porque a nossa alimentação, ela praticamente é a mesma, né? Nós somos influenciados pelos Estados Unidos, né? E em 1985, a orientação pelo Programa Nacional de Educação sobre o Colesterol foi uma tendência nacional para redução de ingestão de gorduras e aumento na alimentação com carboidratos calóricos. Então isso passou a dominar. Sabe aquela história, né, de que a gente começou a ouvir aí na mídia, né, alguns médicos falando em mídia, né, que para parar de comer carne gordurosa, manteiga, a banha de porco que a nossa avó usava para cozinhar, a nossa mãe que faz mal, né, a manteiga, enfim. Toda essa conversa aí foi por conta, né, desse programa nacional aí de educação, essa tendência nacional que teve e essa nova cultura para a gente passar por uma alimentação de grãos, né, ingerir, né, mais carboidratos aí calóricos. Então isso passou a dominar. Então isso confundiu tudo a gente. O trigo então se torna, né, o símbolo nacional da saúde. A indústria alimentícia adotou essa ideia, criando versões boas para o coração aí, onde está cheio os nossos mercados, né? Bom, ele traz para nós que todos os grãos, né, da dieta humana que nós temos aí, por que escolher o trigo? Porque o trigo, ele é a principal fonte da mistura de proteínas conhecida como o glúten, né? Então, ali no trigo é onde mais se armazena o glúten. O consumo de trigo supera o de outros grãos que contêm glúten também. Numa proporção, gente, de mais de 100 para 1. Aí o autor usa a palavra trigo no livro aqui, para referir-se a todos os grãos que contêm glúten. E o impacto do trigo comum de panificação, trigo comum que é usado hoje, né, em nossa saúde, ele provoca então estranhos efeitos. Ele fala, gente, desde a boca até o ânus, né, do sistema nervoso ao nosso pâncreas. Bom, o autor ele conta a sua própria experiência de vida aqui, né? Quando ele se deparou, mesmo fazendo corridas todos os dias, ele adquiriu sobrepeso e diabetes. Então, com isso tudo também o levou a pesquisas e descobertas nessa área, né? Ele conta
as estratégias que ele usou com os próprios pacientes, né, com sobrepeso e propensos a diabetes. Aí ele produziu um folheto detalhando como substituir os alimentos que tinham trigo como principal ingrediente, né, a substituir por alimentos integrais de baixo índice glicêmico, né. 3 meses depois, os pacientes dele fizeram novos exames e as taxas de glicose e glicemia baixaram, passaram para taxas normais, né? Diabéticos tinham deixado de ser diabéticos e, para surpresa deles, tinham perdido de 10 a 20 quilos, né? E aí os pacientes dele também começou a relatar, aqueles que tinham refluxo gástrico não tinham mais, cólicas, diarreias, a síndrome do intestino irritável, tudo tinha acabado. Gente, dores causadas por artrite reumatoide também, né? E aí isso começou, né, com uma simples experiência que o autor quis fazer, né, para tentar reduzir a taxa do açúcar no sangue, se transformou em algo muito maior, foi um start pro médico, né, para ele ver vários outros problemas de saúde. Então, é onde o autor foca a sua pesquisa aí. Ele diz que de todos os grãos modernos, o trigo é o que mais tem capacidade de converter em glicose no sangue rapidamente, causando os problemas de saúde, né? Então, tudo que nós consumimos com esse trigo moderno, ele rapidamente ele cai na nossa rede sanguínea, né? E os estudos que temos ainda, ele fala, estão mal estudados sobre a composição genética do trigo e as suas propriedades viciantes, causadores de dependência, gente. O trigo vicia, não é verdade, né? O que leva você a comer mais e mais. Se você come um pãozinho francês, você não quer comer um, você quer comer 2, né? Então, tudo o que contém o trigo realmente nos vicia, né? Ele fala também do açúcar refinado, que também é bem nocivo, né? Ele fala de outros grãos, né? Mas ele fala que o trigo é muito mais. A concentração e a destruição que o trigo moderno faz na nossa vida é muito mais. Eu achei super interessante, ele traz a história do trigo. Então a gente precisa entender, né, pra gente ver o que é que tá acontecendo, e eu quero passar para vocês, né? Porque hoje, se nós formos no supermercado, grande parte do supermercado ela é dedicada a caixas, pacotes, tudo empacotado, não é? Com exceção da área de limpeza, né? É difícil encontrar uma prateleira que não contenha produtos que tenha trigo, glúten, né? Então, o autor nos faz pensar sobre a questão da indústria alimentícia, gente, né? Como uma cultura agrícola, o trigo é um sucesso, sendo superado apenas para o milho, né? Ele está entre os cereais mais consumidos no planeta e então ele é um sucesso financeiro. Não se trata do mesmo cereal, aí que é a questão, né? Não é o mesmo cereal que foi criado, que Deus criou, o cereal dos nossos antepassados, e até a gente pode comparar o cereal da época da nossa avó, né? Porque tudo isso foi um processo que a semente, a planta foi passando, né? No passado eles moíam para fazer o pão de cada dia, né? E ao longo dos séculos, a evolução natural do trigo ocorria discretamente, né? Mas nos últimos 50 anos, ele coloca aqui, sobre uma influência dos cientistas agrícolas, ele sofreu mudanças drásticas. E para tornar a planta resistente às condições ambientais, à seca, a fungos e tantos outros organismos aí, né? Linhagens de trigo sofreram hibridização. E aí é que está o perigo, né? Cruzamentos e a introgressão aí, né? As mudanças genéticas foram feitas principalmente com o objetivo de aumentar a produção por área cultivada, né? Isso não é novidade pra gente, né?
O problema é o que tudo isso causa dentro de nós, né? Ele coloca aqui mudanças no código genético da planta para transformar em trigal rígido anão de elevada produtividade, né? Teve que sofrer essas mutações aí. Essas mudanças genéticas tiveram seu preço em prol da indústria. Então, o pão de hoje, né, ele tem pouca semelhança com os pães que saíam do forno lá do passado, né? E bem diferentes também do bolinho da vovó, que a vovó fazia, ele coloca aqui, né? Tanto que se você pensar, não muito tempo atrás, mas na minha infância, né, nós não tínhamos muitas variedades de pães, né, de massa. Você vai hoje, as padarias gigantes, com tantas variedades, né, e tudo mais, o setor de padaria, né, estão cheias aí, né? Então, o pão e outros alimentos preparados com o trigo, que sustenta, né, nós, a humanidade aí há séculos, né, é bem diferente. Ele não é igual ao trigo agora moderno, né? O trigo comercial que ele fala, que tá no nosso café da manhã, tá no nosso almoço e tá na janta, né? O trigo acabou desenvolvendo mais de 25 mil variedades resultantes da intervenção humana. Então, o trigo, ele transformou-se, está irreconhecível e ainda leva o nome de trigo, né? A produção do trigo comercial moderno é para atender um aumento da produtividade, a redução de custos de produção em larga escala. E, gente, olha só, durante esse período praticamente de cruzamentos perigosos, ninguém perguntou se essas propriedades eram compatíveis com a saúde humana. Eis a questão aqui, né? Então, seja um pão, uma panqueca, um biscoito, um bolo de hoje, é bem diferente do de 100 anos atrás, de muito tempo da época da nossa avó, né? Eles podem até ter a mesma aparência, né? Mas bioquimicamente eles são bem diferentes. E aí depois o autor fala também sobre a variedade de espécie, uma mudança progressiva do trigo. Ele fala que o trigo mesmo inicial é o chamado trigo Emer, né, do tempo de Moisés, né? E então ele fala, você precisa comprar o livro aí, ler e entender melhor sobre essa planta, né? Produtos de trigo, eles aumentam os níveis de glicose no sangue, né? Mais que qualquer outro carboidrato aí. E ele converte a glicose em gordura, né? Quanto mais alto for o nível de glicose no nosso organismo, no nosso sangue, né? Após o consumo desses alimentos aí que eleva o nível da insulina, é mais gordura depositada no nosso corpo, entendeu? E ele também traz um alerta aqui, os alimentos light, diet, cereais, integrais, é tudo a mesma coisa, porque vem da mesma planta, vem da mesma semente, entendeu? E aumentam o teor de glicose, pois caem diretamente na nossa rede sanguínea, como eu falei. Então essas áreas do supermercado aí, gente, light, diet, isso ou aquilo, é tudo balela, é tudo a mesma coisa, é tudo questão da indústria alimentícia, né? Quanto mais você come, mais você quer comer, é assim, a gente sente, né? A gente tem aquela compulsão, eu tinha aquela compulsão a alimentar, né? E para a indústria alimentícia, essa situação, ó, é positiva, é o alvo deles, é o que eles querem, né? Pois eles têm o apoio do próprio governo, no caso dos Estados Unidos, né? Esse incentivo, né, de maior consumo de grãos integrais saudáveis, né? Então, o trigo, ele aciona um ciclo de saciedade e fome, regulado pela insulina, né? Com altos e baixos níveis de euforia, de abstinência, distorções da função neurológica, sabe? Aquela questão de saciedade, aquela questão, eu preciso comer, eu não consigo ficar sem. Aí mexe no nosso, né, na nossa alegria, satisfação, aí daqui a pouco, não, eu quero de novo. Aí efeitos viciantes que vão acontecendo, é como os efeitos mesmo de uma droga, né? Ele coloca assim, né? E aí então
a deposição da gordura, né, nos nossos órgãos, né, e tudo mais. E aí, com tudo isso, ele produz sinais inflamatórios e hormônios anormais, né? Essa gordura, ela é especial, ela não é simplesmente uma gordurinha saliente que a gente tem assim, que sobra, né, por cima da calça, não. Ele fala que ela é uma gordura especial, né, não é algo assim passivo, é uma glândula endócrina, ele fala, né, muito semelhante à tireoide. E esses hormônios inflamatórios é uma fábrica de estrogênio em ambos os sexos, tanto no homem como na mulher, né? O excesso de estrogênio aumenta o risco de câncer de mama na mulher, né? E nos homens, quanto maior a barriga, né, de trigo, mais estrogênio é produzido, estimulando até o crescimento mamário, como eu já falei lá anteriormente, né? Então, a única doença que o trigo é relacionado é a doença celíaca, né? Que é uma doença nova aí, né? De alguns anos aí que tem se falado da doença celíaca, né? E aos celíacos é aconselhado retirar todo o trigo, o glúten, né? E é uma pena, o autor coloca aqui, que os estudos não continuaram para as demais inflamações, né? Então, o trigo ele não causa só a doença celíaca, ele causa todas essas demais inflamações que a gente está vivendo aí, né? Então, bom, meu interesse nesse primeiro vídeo foi instigar você aí a fazer a sua leitura, né? Fazer você mesmo um estudo, se autoconhecer e tirar suas próprias conclusões, né? Ter uma conscientização, né, para mudança. E o primeiro passo para você conseguir aí ter uma alimentação saudável, né, e emagrecer, se essa é a sua meta, né, é mudando a sua mente, né. Então, para isso você precisa se informar em fontes confiáveis aí, né. Fica a minha dica para você, né, já deu para você entender que a principal mudança na minha vida foi a alimentação. E aí, por isso que eu consegui o resultado. Então, a minha alimentação, ela tem se baseado sem o trigo, né? Ou pelo menos não tê-lo como prioridade, né, na minha vida aí. Eu passei a ter uma dieta com baixo carboidrato, né? Uma dieta hoje se falam aí low carb. Então, essa é a dieta que eu tenho feito de baixo carboidrato, e dessa forma meu corpo passou por um processo de desinflamação, de desintoxicação, e os benefícios vieram, tá bom? Então eu aguardo você num próximo vídeo, que vai ser em breve, se Deus quiser, e eu vou falar aí dessa dieta propriamente dita aí, a low carb, e eu vou dar algumas dicas para você iniciar e prosseguir, né, para você atingir a sua meta aí de alimentação saudável e emagrecimento. Conto com você, para você compartilhar esse vídeo, mandar para seus amigos, curtir o meu canal aí também. E esse vídeo que tem muito conhecimento aqui, né? Porque é uma questão de saúde. Então, gente, até o próximo.